Olá, nono ano! Hoje no capítulo 19 nós trataremos sobre as funções do que. É uma expressão, um termo que nós utilizamos bastante já no decorrer dos nossos estudos relacionados à estrutura da língua e hoje então especificamente nós veremos sobre as várias funções que ele pode exercer na estrutura da frase, na estrutura da oração e até mesmo dos períodos. Então, inicialmente, eu solicito a vocês que façam a leitura do texto na página 65. Na guerra não há vencedores, afirma secretário-geral da ONU, e vocês façam ali uma análise, deem uma especial atenção às expressões e especificamente o que está destacado por diversas vezes no decorrer do texto. Então, é importante que vocês deem uma pausa na videoaula e que vocês façam a leitura desse texto e, em seguida, vocês resolvam os exercícios 2 e 3 da página 66 para depois dar sequência à parte teórica relacionada às funções do que. O que, então, é uma palavra empregada em diferentes sentidos e, em consequência disso, ela recebe muitas classificações. E aqui, como vocês já podem visualizar, ela pode atuar em diferentes classes de palavras e ela pode, então, ter, assim, diferentes funções. A primeira delas é a função de substantivo. Aqui nós temos o exemplo. Aquele garoto tem um quê de mistério. Aqui, o que é utilizado no sentido de alguma coisa. Então, exerce aqui a função de substantivo. Pode também exercer a função de advérbio. Que complicado agir dessa forma, no sentido de quão e quanto. Pode também atuar como uma preposição. Temos muito o que fazer nesse quintal. Aqui o que é no sentido de para ou de. Interjeição, que? Você não vem? Aqui então ele serve para identificar ou para apresentar emoções, sensações. Também pode atuar como uma conjunção. Tome cuidado que pode cair, aqui no sentido de porquê. Também como um pronome indefinido, que vista linda. Como um pronome interrogativo, que aconteceu? Uma partícula de realce, ou seja, para realçar, para destacar alguma informação. Quase que ele me convence. E também pode atuar como um pronome relativo. Falei com o garoto que viu o assalto. Aqui nós poderíamos trocar a palavra que pela expressão o qual, com sentido aqui de pronome relativo, ou seja, ele faz uma remissão a um termo anterior. Quando se trata do período composto, que é aquele formado por duas orações ou mais, ele pode, então, ter duas funções, que são de pronome relativo ou também de conjunção. Quando se trata do pronome relativo, ele insere uma oração subordinada adjetiva desenvolvida, integrando-a à oração principal para caracterizar um nome. Então, é o conteúdo que nós estudamos anteriormente e que então faz referência a um termo anterior, apresentando uma característica para ele. Os países que assinaram o tratado estarão na Assembleia. Então, o que aqui tem a função de pronome relativo, a oração adjetiva, que assinaram o tratado, então caracteriza o termo os países. Pode também atuar como uma conjunção subordinativa integrante, e aqui nós
fazemos referência às orações subordinadas substantivas desenvolvidas, que foi o primeiro grupo que nós estudamos quando tratávamos sobre as orações subordinadas. Atua então com função sintática essencial na estrutura da oração principal. Então aqui ela tem a função então de complementar o sentido da oração principal. Todos os participantes afirmaram que lutarão pela paz. Então aqui, que lutarão pela paz, ela atua como um objeto direto do verbo afirmar. Pode também atuar como uma conjunção subordinativa quando insere uma oração subordinada adverbial. Aqui, então, nós estamos no campo das circunstâncias, integrando, então, uma oração que expressa em que circunstância a ação verbal foi realizada e pode também expressar mais de um sentido. E aqui, lembrando a importância da análise do contexto para que seja possível essa identificação, que pode ser de causa. Dormimos toda a tarde, que ninguém é de ferro. Uma finalidade, o time lhe deu um ultimato para que se inscrevesse. Também uma consequência, ficou tão surpreso que derrubou o prato. Comparação, ele era ainda mais tímido que o irmão. Uma concessão, que tentem nos impedir, ainda assim participaremos. E tempo, agora que você falou, entendi perfeitamente. Então aqui faz referência às orações subordinadas adverbiais, que é o grupo que nós também já estudamos. Ainda pode atuar como uma conjunção coordenativa, ou seja, tratando das orações coordenadas que apresentam estruturas que são independentes, ou seja, uma não precisa da outra para que o sentido seja completo. E ela pode então ser aditiva, corre que corre, nunca cumpre sua agenda, então ali o que vem no sentido do e, que indica então uma adição, um acréscimo. Pode também ser adversativa, outro, que não ele, assumiu o erro. Ali o mas acaba também subentendido, mas, entretanto, porém, todavia. Explicativa, mantém a fé que o amanhã promete, no sentido de pois. Então, ele insere uma explicação. Então, assim, nós podemos aqui entender, visualizar que o que ele tem diferentes funções, ele recebe diferentes classificações. E o mais importante do que classificar uma palavra é reconhecer os diferentes sentidos que ela pode estabelecer entre as orações. Ou seja, antes de nós classificarmos a função dela, se é pronome, se é conjunção, o importante é nós sabermos reconhecer os sentidos que essa palavra estabelece. E por isso, então, é necessário que nós nos mantenhamos atentos nas nossas leituras, nas nossas produções escritas, e para que nós possamos, então, fazer um bom uso dessa palavra de múltiplas aplicações na língua portuguesa. Ou seja, ela tem várias possibilidades, várias aplicações, várias funções e também classificações. E o importante é que nós saibamos aplicá-la devidamente nas situações, nos casos, quando nós fazemos uso dessa palavra. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 5, da página 68, o 6, da página 69, o 2, da página 71, e também o 3 e o 4 da página 72. E por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.